O cheiro de água sanitária e pinho ficou grudado na minha pele quando deixei as chaves caírem no balcão quebrado da cozinha. Era quase meia-noite. Minhas costas doíam. Minhas mãos estavam todas machucadas. Tudo o que eu queria era um banho quente e pelo menos 6 horas de sono sem ninguém me acordar antes de ter que fazer tudo de novo. Essa era a vida da qual minha família achava que eu nunca ia sair. A faxineira que vivia de salário em salário, sempre cansada. Para eles, eu era a que tinha dado errado, aquela que nunca conseguiu nada. E por muito tempo, eu deixei eles acreditarem nisso. Fiz o papel que me deram, calada, invisível, batalhadora. Mas o que eles não sabiam era que cada chão que eu limpava, cada banheiro que eu esfregava, fazia parte de algo muito maior, algo que eles nunca iam imaginar. A luzinha da secretária eletrônica piscava. 3 mensagens novas. Apertei o play e ouvi aquelas vozes de sempre enchendo o silêncio. Oi, Mandy, disse minha irmã Lisa, tentando parecer fofa. Só queria lembrar do jantar de aniversário do papai neste sábado. Não esquece que é às 6, não às 7 como no ano passado. Tentem não se atrasar dessa vez. Ok. Segunda mensagem. Um aviso. Vamos pedir comida daquele restaurante de carne chique. Então talvez seja melhor você comer antes de vir. Eu sei que talvez não caiba no seu orçamento, querida. Terceira mensagem. A voz grossa do meu pai. E não traga aqueles presentes esquisitos de brechó. Só apareça. Diga feliz aniversário e não passe vergonha, tá? Fiquei parada ali, em silêncio. Doeu mais do que eu queria admitir. Eles achavam que estavam sendo úteis, até bonzinhos. Mas cada palavra era um julgamento, um lembrete de onde eles achavam que eu estava, por baixo, mal conseguindo viver. Eles não sabiam das 4 empresas que eu abri em segredo, nem que eu ganhei meu primeiro milhão há 5 anos, ou que, na semana passada, a revista Forbes me procurou para fazer uma matéria exclusiva sobre a mulher misteriosa que construiu um império escondida. Eu ainda não respondi. Não porque estou com medo, mas porque agora eu estou pronta. E tudo começou 10 anos atrás, naquela mesma mesa de jantar onde meu pai, um dia, olhou para mim e disse, garota patética, ainda limpando a casa dos outros. Naquela época eu tinha 23 anos, tinha acabado de sair de um relacionamento horrível, estava sem dinheiro e sem rumo, larguei a faculdade para cuidar da minha avó, a mulher que praticamente me criou, ninguém da família quis ajudar, todos estavam ocupados demais subindo suas escadas brilhantes. Trabalhando com finanças, direito, marketing, carreiras que eles achavam que eram de verdade. Quando minha avó morreu, eu fiquei sozinho, sem dinheiro guardado, sem diploma e sem rumo na vida. Peguei o único trabalho que apareceu, faxineira. No começo, era só para pagar o aluguel, mas um dia, fui limpar a casa de uma mulher chamada Evelyn Kine. Ela era rica, tradicional, mas muito gentil, e viu em mim algo que ninguém nunca viu. Você é inteligente, ela disse um dia, quando eu organizei todo o sistema de arquivos dela em menos de 1 hora. Por que tá usando sua cabeça para esfregar chão? Eu respondi que não tinha o luxo de sonhar alto. Ela deu uma risadinha e me deu um livro, The Lean Startup. Li o livro inteiro naquela mesma noite. Depois li mais 5 parecidos. Aquilo me despertou. Comecei a acordar mais cedo só para estudar. Escutava podcasts enquanto trabalhava. Prestava atenção nas pessoas ricas, no que elas terceirizavam, como organizavam a vida. E aí uma ideia começou a surgir na minha cabeça. E se eu criasse uma empresa que fosse muito mais do que limpeza? E se eu transformasse o serviço doméstico em algo moderno, elegante, com tecnologia, feito sob medida para as pessoas como a Evelyn? Então foi isso que eu fiz. Guardei cada centavo que sobrava. Dormia num colchão no chão, num AP dividido com outras pessoas. Passei meses comendo arroz e ovo. Depois de 1 ano trabalhando 14 horas por dia, criei a Clarity Living, uma empresa de serviços residenciais de alto padrão, oferecendo desde faxina até concierge, profissionais treinados, discretos, organizados, tudo no padrão luxo. Não contei para ninguém, nem para os meus pais, nem para os meus irmãos. Não queria ouvir críticas, não precisava da voz deles me dizendo que não ia dar certo. Eu só trabalhei. Consegui meu primeiro cliente 6 semanas depois, um investidor de tecnologia de Beverly Hills. Ele me indicou para mais 4. No segundo ano, já tinha uma equipe com 12 pessoas. No terceiro, expandimos para Nova York. No quinto ano, a empresa já lucrava $10 milhões por ano. Mas nos jantares de família,
Eu ainda deixava a Lisa se gabar do trabalho dela em publicidade. Ainda aceitava os cupons que minha mãe me dava. E deixava meu pai balançar a cabeça quando eu falava de negócios. Eles achavam que eu era fraca, que eu tinha fracassado. Mas eu estava construindo algo muito maior do que eles podiam imaginar. Agora, com a reportagem da Forbes marcada para passar ao vivo na TV domingo, no mesmo dia do jantar de aniversário do meu pai, a verdade finalmente ia aparecer. Eles não estavam esperando. E eu não ia dizer nada, até verem meu rosto na tela com a legenda: ex-faxineira bilionária vira CEO. O estacionamento do restaurante italiano chique já estava cheio quando estacionei atrás de um Range Rover preto, todo elegante. Fiquei ali no carro por um tempo, com as mãos no volante, vendo os manobristas andando de um lado pro outro sob as luzes douradas. Tecnicamente, eu nem precisava estar ali, podia ter ficado em casa e deixado a matéria da TV contar tudo, mas uma parte de mim queria ver as caras deles, queria lembrar de cada olhar, cada sorrisinho falso, para que o momento da virada acontecesse do jeito certo. Além disso, essa seria a última vez que iam me olhar como se eu fosse menor. Saí do carro, um sedã antigo e simples que eu mantinha só para parecer normal. Ninguém ali imaginava que aquela mulher dirigindo escondia uma coleção de carros de luxo numa garagem particular do outro lado da cidade. Entreguei as chaves do carro pro manobrista com um aceno de cabeça e entrei no restaurante. "Mande", disse Lisa, com aquela voz doce demais para ser verdadeira, como um sino fingindo ser gentil. Ela se levantou, abriu os braços para me abraçar. "Você chegou na hora. Tô chocada." Forcei um sorriso. "Feliz aniversário, pai." Ele mal tirou os olhos do cardápio. "Você parece cansada. Dia longo de faxina?" E lá estava, a frase que ele estava louco para soltar desde que me viu. Nem tentou esconder o sorriso. Senti o sangue esquentar no peito, mas sorri. Pode-se dizer que sim. Mamãe se inclinou e deu um tapinha na minha mão. "Que bom que você veio. Sabemos que seu trabalho te deixa ocupada." Ocupada? Era assim que ela chamava cuidar de 3 gerentes regionais e negociar contratos com construtoras de luxo em 2 continentes? Mas tudo bem, vamos fingir que sim, ocupada. O garçom chegou para anotar os pedidos. Lisa, como sempre, começou a falar sem parar sobre uma tal proposta para um cliente novo, algo com marca de tecnologia e influenciadores. Ela jogava o cabelo como se estivesse num comercial de shampoo. Então, se virou para mim com aquele tom de deboche. "E o seu negócio de limpeza, como vai?" Tomei um gole d'água com calma. "Tá crescendo." Papai bufou e tomou um gole de uísque. "Deve ser bom não ter que pensar. Só limpar e ir embora. Vida simples." Antigamente, isso teria acabado comigo. Eu teria voltado para casa e chorado no travesseiro, achando que estava fazendo tudo errado. Mas não hoje. Hoje, eu apenas sorri. Simples, sim, mas funciona. O garçom voltou com o vinho e os aperitivos. A conversa mudou para a promoção da Olivia na empresa dela e para a mudança do Marcos para uma casa maior. Eu ouvi tudo com paciência, vendo como eles se elogiavam, jogando olhares de pena na minha direção de vez em quando. Parecia até cena de teatro. Aí Lisa puxou o celular da bolsa. "Vocês viram o que vai passar amanhã no Forbes Sunday Spotlight?" disse ela, rolando a tela. "Vão fazer uma matéria gigante sobre uma bilionária que ficou rica. Uma mulher, ex-faxineira. Acredita?" Quase engasguei com a bebida. "Qual o nome dela?" perguntei, tentando parecer distraída. "HM." Ela inclinou a tela. "Mandy Rey." A mesa ficou em silêncio por uns segundos. Minha mãe piscou, confusa. "Mandy Rey?" "Espera aí", disse Marcos devagar. "Não é o mesmo primeiro nome?" "Deve ser coincidência", cortou meu pai, com a mão no ar como quem descarta algo absurdo. "Sem chance. É a nossa Mandy?" Lisa riu. "Ah, claro. Você consegue imaginar?" Apontou para mim e caiu na risada. De esfregona para milhões. Quer dizer, sem querer ofender, "Mana, mas você não tem muito cara de capa da Forbes." Não me ofendi, falei, dando de ombros. Nunca se sabe quem tá por aí construindo em silêncio. A ironia disso tudo era quase sufocante. Eles estavam ali, sentados bem na frente da mulher que iam ver na televisão nacional no dia seguinte. A mesma mulher que eles sempre diminuíram, duvidaram, ignoraram, e nem desconfiavam. A noite foi se arrastando, teve piadinha disfarçada, elogio vazio e um bife ruim demais. Mas eu aguentei tudo, porque amanhã,
Amanhã tudo ia mudar. Depois que cantamos parabéns e tiramos algumas fotos, me levantei para ir embora. Já vai? Perguntou meu pai, cortando o tiramisu com o garfo. Amanhã cedo tem trabalho, respondi. Ainda limpando o banheiro? Ele disse com um sorriso irônico. Eu sorri também. Algo assim. Enquanto eu ia em direção à porta, Lisa me chamou. Ei, traz luvas da próxima vez. Pode limpar meu AP enquanto estiver por aqui. Parei, virei só um pouco e dei aquele sorriso que podia significar tudo, ou nada. Te vejo amanhã, falei. Eles acharam que eu quis dizer no brunch, mas eu tava falando de quando os rostos deles iam ver o meu na tela da TV. Quando o mundo soubesse quem eu era, antes mesmo da minha própria família, e quando o Rolls-Royce na frente da casa finalmente fizesse sentido. No domingo de manhã, o céu tava limpo e o sol entrava bonito pela janela da minha cobertura. Lá do alto, eu tomava meu café olhando a cidade acordar. Normalmente, domingo é um dia calmo para mim, mas hoje era diferente. Hoje era o dia. Liguei a TV e aumentei o volume. Eram 8h58. No canto da tela, a contagem regressiva pro quadro especial da Forbes já tinha começado. Eu já tinha visto o vídeo final 2 vezes, mas dessa vez eu queria ver ao vivo. Não por mim, por eles. Porque eu sabia exatamente o que minha família estava fazendo naquela hora, saindo da cama, passando café, ainda meio de ressaca do vinho do jantar, e ligando a TV bem na hora de ver algo que ia virar o mundo deles de cabeça para baixo. A música da abertura começou a tocar. Hoje, trazemos a história de uma mulher que redefiniu o sucesso, que construiu uma empresa bilionária do zero e manteve tudo em segredo, até da própria família. Conheça Mandy Rey, fundadora e CEO da Clarity Living. E lá estava, meu nome, completo, falado com respeito, com destaque. Respirei fundo. Na tela, apareceu a sede da nossa empresa em Manhattan, toda moderna, com paredes de vidro, um logo dourado brilhando. Depois, eu apareci andando com confiança no saguão, usando um terno branco chique, meus saltos batendo no chão de mármore. Minha voz começou a narrar. As pessoas achavam que eu era só uma faxineira, mal sabiam que eu estava construindo um império. O programa mostrou clientes falando bem, entrevistas com minha equipe, e até vídeos antigos de mim limpando o balcão, arrumando armário, entregando panfletos na rua. Aí veio o soco final, uma lista das cidades onde a Clarity Living opera. Nova York, Los Angeles, Miami, Chicago, Londres, Dubai. 6 continentes, mais de 300 funcionários, empresa avaliada em 3,2 bilhões de dólares. Dava para imaginar a cena, meu pai deixando a caneca de café cair, Lisa com a boca aberta, minha mãe soltando um meu Deus, tão alto que acordou os vizinhos. Eu nunca dei nenhuma pista, nem um sinal, nem uma dica. E então, a última cena. Eu descendo de um Rolls-Royce preto, de óculos escuros, um repórter pergunta: por que esconder isso por tanto tempo? Eu olho para a câmera, sorrio e digo: porque sucesso não precisa de aprovação. E às vezes, a parte mais doce da jornada é ver quem duvidou de você perceber que nunca te conheceu de verdade. Não demorou nem 5 minutos. Meu celular começou a explodir de mensagens. Começou a chover chamadas, mensagens de texto, e-mails, áudios, marcações nas redes sociais, e aí o grupo da família no WhatsApp começou a bombar. Mãe, Mandy, acabamos de ver a matéria. É verdade? Lisa, espera. O quê? É você? Por que não contou pra gente? Marcos, meu Deus, você tá na Forbes. Há quanto tempo isso tá rolando? Pai, a gente precisa conversar. Agora. Fiquei só olhando o celular, deixando as mensagens chegarem sem responder. Meu café já tava frio, mas eu nem liguei. Fui até a garagem com o celular ainda vibrando na mão. Lá estava ele, meu carro de verdade, um Rolls-Royce Ghost 2024, brilhando debaixo da luz. Sentei no banco do motorista, liguei o motor. Eles queriam respostas, claro, mas hoje eles não iam ouvir nada por mensagem ou por ligação. Hoje eles iam ver, iam sentir. Porque hoje eu ia visitar as mesmas pessoas que riram de mim poucas horas antes. Dessa vez, num carro com o qual eles só sonhavam. Com roupas de marcas que eles nem conseguem pronunciar. E entrando não como motivo de vergonha, mas como a mulher sobre a qual o mundo inteiro estava falando. Enquanto dirigia pelas ruas do bairro onde cresci, pensei em todos aqueles anos guardando tudo. Cada jantar de família,
cada comentário maldoso, cada vez que eu me calei para evitar briga. Mas não me arrependia. O silêncio me deu espaço para crescer. Agora era a hora de falar com presença. Virei na rua deles, o mesmo beco sem saída cheio de árvores, de onde saí com uma mochila nas costas e nenhum plano. As crianças brincavam nos quintais, os vizinhos cuidavam dos jardins. Fiquei imaginando a fofoca quando vissem o Rolls-Royce estacionar ali. Parei o carro na frente da casa, respirei fundo e saí. Minha mãe abriu a porta antes de eu subir os degraus. Ela estava pálida, com o rímel borrado, parecendo sem acreditar. Mandy, ela sussurrou, é tudo verdade? Sorri de leve e mostrei o celular. A matéria da Forbes ainda brilhava na tela. Você que me diz. Dentro da casa, o ar estava pesado, quase dava para sentir as paredes segurando a respiração. Minha mãe deu um passo para trás quando entrei no hall. Ela me olhava como se estivesse tentando entender quem eu era. Dava para ver que ela não dormiu. A blusa estava amassada, o cabelo preso de qualquer jeito. A voz dela tremia quando perguntou: por que você não contou pra gente, Mandy? Antes que eu respondesse, meu pai apareceu no corredor, me olhou nos olhos. Pela primeira vez na vida parecia sem palavras. Mandy, ele começou. Que diabos está acontecendo? Passei por eles e fui direto para a sala. Meus saltos faziam barulho no piso de madeira. Sentei no mesmo sofá onde já chorei quando era adolescente, depois de ser repreendida por não seguir o caminho certo. O mesmo sofá onde meu pai disse que eu estava jogando minha vida fora por recusar um emprego de recepcionista na empresa do amigo dele. Agora, eu valia mais do que todos os colegas dele juntos. Minha mãe e meu pai vieram atrás de mim. Ele ficou ali parado, de braços cruzados, tenso. Mamãe afundou na poltrona, como se as pernas não aguentassem mais. Uns 15 minutos depois, Lisa e Marcos chegaram, claramente depois de lerem tudo no grupo da família. Lisa parecia nervosa, segurando aquela bolsa de grife como se não soubesse mais nem como usar. Mandy, ela falou, ofegante, esse tempo todo, você estava fazendo o quê? Vivendo uma vida dupla? Marcos sentou na minha frente e piscou, chocado. Eu te procurei no Google, Mandy Rei, é tudo verdade, você tá vivendo com clareza. Assenti, tranquila. Tô, sim. Mas você deixou a gente pensar que tava mal, disse Lisa, que tava quebrada. Não, corrigi, vocês escolheram acreditar nisso. Eu nunca falei que tava mal, só não corrigi quando vocês imaginaram. Mas você andava com aquele carro velho, gritou papai, usava roupa de brechó, pedia presente simples de aniversário. O que a gente devia pensar? Talvez que eu não me importo com aparência? Falei, eu nunca precisei de marcas caras nem luxo para saber meu valor. Lisa riu, debochada. Isso vindo de quem acabou de chegar de Rolls-Royce. Me inclinei para frente. O carro não era para mim, era para vocês finalmente me verem. Por quê? Vamos falar a real. Se eu aparecesse com o uniforme da empresa que eu tenho, ou falasse que invisto em imóveis em 3 países, você não ia acreditar. Papai abriu a boca, mas pela primeira vez, não disse nada. Sabe o que mais doeu? Falei, mais baixo, olhando direto para ele. Não foram os julgamentos. Foi o fato de que foi fácil demais para vocês acharem que eu tinha fracassado. Ninguém nunca perguntou qual era a minha paixão, o que eu estava fazendo. Era mais fácil rir da empregada do que imaginar que eu tinha sonhos grandes. Silêncio. Até que Marcos falou. Mas por que esconder tudo isso? Por que não contar pra gente? A gente é sua família. Olhei para ele devagar. Lembra quando a vovó ficou doente? Eu larguei a faculdade para cuidar dela, e vocês todos me chamaram de irresponsável. Disseram que eu estava jogando meu futuro fora. Mas eu não liguei, eu devia tudo a ela. Ela acreditava em mim quando ninguém mais acreditava. Quando ela morreu, eu fiquei sem nada, e ninguém de vocês ofereceu ajuda, nem um lugar para eu ficar, nem uma palavra de apoio. Mamãe encolheu os ombros, mas não negou. Então eu comecei, limpando casas. Um dos meus clientes viu algo em mim, me deu um livro e uma chance. Essa chance virou uma ideia. A ideia virou uma empresa. A empresa virou uma marca global. Fiz uma pausa. Deixei o silêncio falar. Eu não contei porque não queria brigar pela aprovação de vocês. Queria construir algo meu. E agora que eu construí, agora que o mundo sabe, eu queria que vocês vissem com os próprios olhos, não só ouvissem falar. Lisa se mexeu na cadeira.
Eu achei que você só estava tentando se encontrar. Eu me encontrei faz tempo, respondi. Você é que nunca olhou de verdade. Papai finalmente se sentou. Tava diferente. Menor. Como se não soubesse onde se encaixar. E agora? Ele disse. Vai jogar tudo isso na nossa cara? Não, pai, falei firme. Não vim aqui para humilhar ninguém. Vim porque, pela primeira vez, quero que vocês saibam quem eu sou de verdade. E porque hoje à noite tem jantar no Paramount. Lisa franziu a testa. No Paramount? Aquele restaurante chique com lista de espera de 6 meses? Esse mesmo, eu disse. Simples, agora ele é meu. E eu reservei pra gente. Chefe particular, equipe completa, último andar. Íamos nos sentar à mesa de novo, mas dessa vez a conversa ia ser diferente. Mamãe parecia que ia chorar. A gente não merece isso tudo, ela disse. Eu dei um sorriso calmo. Talvez não, mas eu não fiz nada disso para castigar vocês. Fiz para mostrar uma coisa, que o sucesso nem sempre aparece gritando. Às vezes, ele cresce quieto, com calma, e só se mostra quando está pronto. A subida de elevador até o último andar do Paramount foi em silêncio. Minha família estava ao meu redor, toda desconfortável dentro daquele elevador espelhado. Pareciam que nem reconheciam o próprio reflexo. Até Lisa, que sempre se dava bem em qualquer lugar chique, segurava a bolsa como se fosse um travesseiro, olhando tudo sem dizer uma palavra. Quando a porta abriu, um anfitrião veio nos receber, sorrindo com educação. Bem-vinda, senhora. Hey, a sala de jantar está pronta. Entramos na sala que eu mesma tinha reformado 2 meses atrás. As paredes eram de vidro, com uma vista linda da cidade à noite. A mesa longa, de mármore preto, brilhava sob luzes pendentes. No canto, um quarteto de cordas tocava bem baixinho. O ambiente era elegante, mas naquela noite não era sobre luxo, era sobre clareza. Eles precisavam ver com os próprios olhos quem eu tinha me tornado. Um garçom fez sinal para a gente se sentar. Quando nos acomodamos, mamãe se virou para mim. Mandy, esse lugar é maravilhoso. Tira o fôlego. Assenti com um sorriso leve. É a minha vista favorita da cidade. Me lembro o quanto eu caminhei até aqui. Papai olhou ao redor, com o olhar pesado. Isso tudo é demais. Não é para me mostrar, respondi. É para mostrar o que vocês nunca quiseram enxergar. Os garçons serviam com silêncio. Os cardápios tinham o nome de cada um, impressos em papel dourado. Ao lado de cada prato, coloquei um envelope fechado. Esperei o vinho ser servido, e o primeiro prato é risoto de lagosta chegar. Então, falei. Antes da gente comer, quero que todo mundo abra o envelope que tá aí na frente. Eles me olharam, confusos, mas, um por um, abriram. Lisa foi a primeira a reagir. Dentro do envelope, tinha um gráfico simples com 2 colunas. De um lado, o salário dela. Do outro, a renda passiva diária que eu recebo. A minha coluna era maior. No fim da folha, uma notinha dizia: esses números são só de 2 das minhas 8 fontes de renda. Lisa ficou pálida, dobrou o papel devagar e colocou de lado. No envelope de Marcos, havia um e-mail de 4 anos atrás. Era quando eu tinha mandado, com outro nome, uma proposta de investimento da Clarity Living para a empresa dele. Ele respondeu com formalidade, dizendo que serviços domésticos não são escaláveis. Abaixo, uma notinha dizia: esse investimento de $100 mil hoje vale 17,4 milhões. Marcos me olhou, branco. Mandy, eu não sabia que era você. Eu sei, respondi, tranquila, por isso nunca levei pro lado pessoal. No envelope da mamãe, tinha uma lista. Todas as vezes em que eu pedi apoio, para eles acreditarem numa ideia. Para irem ver uma exposição onde eu ia mostrar minha arte. Para coassinarem um empréstimo pequeno quando eu queria começar algo. Todas as vezes, disseram não. Junto com a lista, uma foto, meu primeiro escritório. Pequeno, simples e totalmente pago com o meu próprio esforço. Os olhos dele se encheram de lágrimas. O envelope do papai era o mais leve, só com uma folha de papel. Era uma imagem da página principal da Forbes. Ele ficou olhando aquilo por um bom tempo, com o maxilar travado. Aí, falou com a voz mais baixa do que o normal. Eu errei. Eu achava que sabia de tudo, mas nem conhecia minha própria filha. Olhei nos olhos dele. Você viu só o que queria ver, pai. Uma menina que não seguia suas regras. Então,
Ao invés de perguntar o porquê, você só achou que eu tava perdida. Ele balançou a cabeça devagar. Pela primeira vez na minha vida adulta, meu pai parecia mesmo arrependido. O jantar continuou num silêncio diferente. Sem exageros, sem broncas, só reflexão. Depois da sobremesa, sorvete de chocolate com calda de framboesa, e me levantei e fui até o telão atrás da mesa. Quero mostrar mais uma coisa, eu disse. As luzes diminuíram, e a apresentação começou. Eram fotos da minha caminhada. Eu limpando casas. Dormindo no chão. Cercada de livros. Meu primeiro escritório, pequeno, onde nasceu a Clarity Living. Meu primeiro retiro com a equipe. Minha primeira capa na Forbes. Meu primeiro apartamento com aquecimento. Cada imagem vinha com uma frase. Algumas eram manchetes de jornais, outras, mensagens antigas da minha própria família. Você está desperdiçando sua vida. Quem sabe tenta uma faculdade pública semestre que vem. Mandy precisa ser mais realista. Por fim, apareceu a última imagem. Era eu, com 23 anos, sorrindo ao lado da minha avó na nossa cozinha antiga. Embaixo, estava escrito: ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Me virei para minha família. Isso tudo não foi para me vingar, foi para mostrar a verdade. Não tô mais com raiva, não preciso de pedidos de desculpa. Mas preciso que vocês parem de fingir que eu fui menor do que realmente sou. Ninguém disse nada por um bom tempo. Aí minha mãe se levantou e veio até mim, com lágrimas descendo no rosto. Me desculpa, ela sussurrou. Não só por não ter te enxergado, mas por nunca ter parado para olhar. Eu abracei ela bem forte. Obrigada, isso era tudo que eu queria. A música aumentava de leve, e a cidade brilhava lá fora. Naquele momento, eu percebi, aquilo não era só um jantar. Era um acerto de contas. E talvez, o começo de algo novo. Já fazia uma semana desde o jantar no Paramount, e o mundo ainda falava sobre isso. Os artigos não paravam de viralizar. Minha caixa de entrada estava cheia de pedidos, parcerias, convites para contar minha história num livro, chamadas para podcasts, propostas de investimento. A Forbes me colocou na lista das mulheres mais influentes do ano. E agora eu ia dar uma palestra numa conferência global de inovação. Mas não eram os holofotes que me tiravam o sono. Era o silêncio. A calma depois da tempestade. Aquele silêncio estranho que chega depois de uma vida inteira correndo atrás de aprovação. E aí você percebe que já chegou lá. Eu estava sentada no terraço da minha casa de tijolinhos marrons. Era simples, mais tranquila que a cobertura. Tinha era subindo pelas paredes e uma fonte antiga fazendo barulhinho d'água. Minha cachorra, a Luna, uma resgatada, doce e companheira, estava deitada ao meu lado. Ela não ligava para dinheiro ou empresas. Só queria saber se eu estava por perto. O celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Vi sua palestra no TED. Você foi incrível. Queria ter te escutado antes. Orgulhoso de você. Mandy, de verdade. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo, sem saber como responder. Não apagava o passado. Mas talvez fosse um começo. Anos de desprezo, de olhar torto, de gente me tratando como se eu não valesse nada, mas agora era diferente. Ainda que pequeno, era um começo. Uma ponte sendo construída, ainda frágil, mas feita com intenção. O celular vibrou. Notificação: entrevista ao vivo da Forbes em 20 minutos. Olhei o relógio, dava tempo. Fui até o quarto e vesti uma blusa simples e uma calça jeans. Sem estilista, sem equipe de produção, sem salto alto de marca, só eu. Porque, depois de tudo, eu finalmente tinha conquistado o direito de ser eu mesma, na frente das câmeras ou fora delas. Entrei na chamada da entrevista. O apresentador me recebeu com um sorriso. Mandy Rei, obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer, respondi. Ele continuou. Sua história tocou milhões de pessoas, mas tem uma pergunta que todo mundo faz. O que te fez continuar quando ninguém, nem mesmo sua família, acreditava em você? Pensei um pouco e sorri. Você não precisa que todo mundo acredite. Só uma pessoa já basta. Às vezes, essa pessoa tem que ser você mesma. Ele concordou com a cabeça. E se você pudesse voltar no tempo e falar com aquela Mandy lá atrás, naquela kitnet, limpando casas, o que você diria? Senti a garganta apertar. Eu diria para ela que tudo bem se sentir invisível. Às vezes, ser invisível é até bom.
Isso te dá espaço para crescer sem pressão, aprender sem julgamento, construir sem ninguém atrapalhar. E quando chegar a hora, você não precisa anunciar nada. Você simplesmente aparece. E o mundo vai ter que te enxergar. A entrevista terminou. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo. Naquela tarde, fui até o cemitério. Já fazia um tempo que eu não ia. O sol passava entre as árvores enquanto eu parava em frente ao túmulo da minha avó. Limpei algumas folhas secas da lápide e coloquei tulipas frescas no vaso, as favoritas dela. Oi, vovó, falei baixinho. Você estava certa sobre tudo. Tirei da bolsa o primeiro panfleto da Clarity Living. Aquele mesmo que eu imprimi 10 anos atrás, de madrugada, numa lanchonete 24 horas, com as mãos tremendo de medo, mas cheia de esperança. Coloquei o papel ali, encostado na pedra, e sussurrei: a gente conseguiu. Naquela noite, de volta à cobertura, preparei um jantar simples. Nada de investidores, nem jornalistas, só amigos. Gente que acreditou em mim quando eu só tinha vontade e coragem para oferecer. Minha primeira funcionária. Minha melhor amiga da faculdade. Evelyn Kane, a mulher que me deu uma chance e viu talento onde outros só viam uma faxineira. A gente riu, tomou vinho, falou sobre o futuro. Pela primeira vez, eu não sentia que precisava provar nada para ninguém. Mais tarde, olhando a cidade brilhando pela janela, meu celular tocou de novo. Era uma mensagem no grupo da família. Mãe, domingo que vem é a nossa vez. Jantar aqui em casa, você não precisa trazer nada, só você mesma. E se puder, a gente queria muito ouvir mais sobre o que você está construindo. Queremos aprender. Sorri. Não teve fogos, nem aplauso, nem confete. Só um silêncio bom, um entendimento quieto. Como se a velha história que escreveram sobre mim estivesse finalmente sendo apagada, aos poucos. Porque eu não só mudei minha vida. Eu reescrevi a narrativa. De dona de casa sem futuro a mulher que construiu um império. De filha ignorada a uma força impossível de ignorar. E talvez, só talvez, a vingança mais poderosa é se tornar tudo aquilo que disseram que você nunca seria.